Mudando para Evoluir. Transforme desafios em sucesso. Esse é o tema do mais novo livro, lançamento da Zeila Toaldo. É o que você acompanha agora, diretamente aqui da Livraria da Vila. Todo livro de sucesso começa sempre com uma boa ideia, uma boa história, mas tem gente que é especialista em transformar boas histórias em bons livros. E esse aqui é um daqueles livros que a gente começa a ler e não quer parar, não consegue parar de ler. E quem fez está aqui ao meu lado, Luciana, parabéns, né? A editora Bonnie Laundrie, realmente vocês arrebentam, são livros que têm maior audiência, por quê? Porque a gente começa e não consegue parar. E o livro da Zeila realmente está incrível. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi criar esse livro pra Zeila. Bom, boa noite a todos. Eu sempre falo que escrever um livro, você dá à luz a um filho. E foi tão lindo esse processo dela de escrever esse livro, porque ela ela abre a alma dela, a história da vida dela como superação, como empresária, como mãe, como uma trabalhadora guerreira mesmo. E ele tira lágrimas de quem lê, ele é maravilhoso. Me conta um pouquinho sobre o que te chamou mais a atenção na vida dela. Bom, o que mais me chama a atenção é a coragem que ela teve de mudar, mesmo com tantos desafios, com uma maternidade, com criança pequena, tendo que cuidar de tantas coisas da casa, da própria vida, ter que fazer viagens, a trabalho também. Isso me chama muito a atenção, porque às vezes nós mulheres, a gente pensa, meu Deus, será que eu vou dar conta? E ela realmente mostra que sim, ninguém é perfeito, não tem como, mas é possível mudar e crescer e evoluir. Você recomenda esse livro para quem? Bom, não só para mulheres, para homens também, para homens e mulheres que querem entender um pouco mais essa questão de mudança da vida, as jornadas, diferentes fases que nós passamos na vida e a importância de não desistir no meio do caminho. Às vezes a pessoa está passando, talvez você que está assistindo a gente acha que, meu Deus, agora eu não vou conseguir, essa mudança é grande demais. Como que eu vou ter uma mudança de carreira, talvez uma mudança de cidade, uma estação diferente da fase de idade da vida também, e ali com as experiências dela, ela mostra com uma leveza que é possível a gente crescer e evoluir com cada mudança. Viu só? Então, se você também quer transformar os seus desafios em sucesso, tem que adquirir esse livro da Zeila, que tá o máximo. É rapidinho, é prazeroso de ler e a gente recomenda para você. Aqui, você vai junto com a história de vida da Zeila, também fazer com que a sua vida seja transformada. É isso, né, Luciana? Isso mesmo, obrigada. Obrigada por estar aqui também prestigiando esse lançamento maravilhoso. E, Luciana, quem quer ter um livro também, tem vontade de escrever um livro, de contar a história da família, ou um livro de conhecimento, enfim, como é que faz? Bom, é mais fácil
do que você imagina com a editora Bonilaure, porque nós somos especialistas em transformar a sua história em um livro de sucesso. Nós temos 2 best-sellers, vários prêmios internacionais, e eu convido você a nos procurar Instagram, editora Bonilaure, fale comigo que eu te ajudo a tornar o teu sonho em realidade. E este livro a gente adquire de que forma? No nosso site, editorabonilaure.com, na loja da editora. Gente, presença ilustre hoje aqui. Claro, esse livro aqui, olha, merece. E a Zeila merece. Parece que você já conhece um pouquinho da família. Nos conte essa intimidade, Mira. Então, eu tenho a honra de conviver com essa família há algum tempo. E é uma família que faz parte da história de Curitiba, né? Nós não podemos esquecer disso. E foi uma honra enorme quando eu conheci a Zeila também através da irmã dela, a Adriana. E passamos a conviver mais e eu pude conhecer um pouco mais da experiência dela, da jornada dela toda no banco, a jornada profissional. E depois, quando ela deu essa guinada, né, fez uma transição de carreira, nós estivemos juntas também em alguns eventos. Então eu acho maravilhoso ver como a mulher se reinventa depois de anos e anos de uma carreira consolidada, de um trabalho já com uma imagem consolidada, marcada. Ela decide dar um salto e parte para algo novo. É isso que nós mulheres fazemos, né? A gente não deixa a bola cair, não é? Eu vejo muito isso nela. E olha, primeira edição de um livro é sempre, assim, algo tão inusitado, né? Tanta emoção. E eu tô vendo que a família toda tá aqui. E você também, né? Que delícia poder participar junto com a família. Ainda mais você que tem essa intimidade. Então é mais uma vitória para essa família, como você disse, que tem tantas histórias para contar. Então, eu tenho que confessar que nós somos daquelas amigas do frisante, do freixenet, da piscina, da chácara. A gente troca um pouco no verão, nós vamos para a piscina delas e depois elas vão para minha chácara. Então, nesses momentos gostosos, né, momentos de lazer, a gente se diverte muito e a gente conhece as pessoas de verdade, sabe? Conheço a mãe delas com muito carinho, que está até aqui do nosso lado, né? Quando a gente conhece a família, a gente conhece a essência das pessoas. E eu admiro muito, muito essa família. Então, eu tenho certeza que o livro, eu não li ainda, mas eu tenho certeza que será uma grande surpresa, porque ela fala de transformação. E é algo que nós devemos ter no nosso radar todos os dias. Todos os dias a gente tem que se transformar e não nos desanimarmos com circunstâncias que acontecem inesperadas às vezes até, mas nos reinventarmos todos os dias. Vamos recomendar então a todos este livro? Sim, com certeza. Olha aqui, Mudando para Evoluir. Às vezes nós temos medo de mudanças, mas a mudança abre portas para um novo tempo em nossas vidas e é isso que a gente tem que entender. Estou ao lado de uma pessoa que conhece muito a Zeila. Adriana, você deve ter muita história boa para contar. E olha que esse livro já está recheado de histórias e de incentivo para gente que quer evoluir. Como é que é a Zeila no dia a dia? Nos conta um pouquinho dessa sua irmã. Ela é uma pessoa maravilhosa, simples, mas é sempre em busca dos sonhos dela. A Zeila sempre buscou muito os sonhos dela. E tudo que ela desejou, ela sempre buscou e conseguiu alcançar. E a gente tá sempre ao lado dela, sempre apoiando, sempre fazendo com que ela vá cada vez mais para frente. Adriana, me conta um pouquinho assim da história de vocês. Eu sei que você já contou alguns nuances, mas a família de vocês foi tão importante aqui no Paraná pra gente, que assim, a gente tem que ter orgulho um pouquinho da história deles. Me conte, vai. Então, a nossa família é partindo do meu avô. Nós temos o Clube Trieste em Santa Felicidade, onde meu avô foi 12 anos presidente. E o meu pai jogou no Trieste, foi ídolo do Trieste e foi o maior artilheiro da suburbana da nossa capital. Então, assim, isso é motivo de muito orgulho. A minha mãe conheceu meu pai nesse mesmo clube no Trieste e foi dali que começou o namoro, o casamento e que depois vieram os filhos. Então é um motivo de muito orgulho mesmo da nossa família ali no nosso bairro. E a Mana desfrutando agora de todas essas vitórias na vida dela, né? Escrevendo um livro, trazendo tanta informação de qualidade para quem também quer evoluir. Você vê na sua irmã também essa mulher que realmente faz a diferença? Com toda certeza. Eu acho que esse livro vem para ajudar
muitas pessoas que às vezes têm dúvida na mudança, né? Eu acho que o principal objetivo desse livro é mudar para evoluir. A gente sabe o quanto ela batalhou para chegar até aqui. Eu fui testemunha de toda a evolução dela, desde quando nós morávamos com a minha mãe, né? Do estudo, de batalhar, de trabalhar, de fazer para poder crescer. Então, assim, o orgulho é imenso. Dona Rosa, a senhora é citada tantas vezes aqui no livro que realmente dá, assim, é de arrepiar a sua história. Bom saber. Também. Me conte um pouquinho como é que é essa filhota. Nos fale da Zeila. Eu sou suspeita para falar, mas a Zeila sempre foi uma filha exemplo. Eu tenho 3 filhos, um mais querido que o outro. Oh, coisa boa. Né? Sem desmerecer ninguém. Todos são maravilhosos. Mas a Zeila se destaca mais por causa dos estudos. Ela sempre gostou muito de estudar. E ela tem muita vontade de ir para frente, de vencer. Ela é batalhadora. E ver a filha hoje, lançando o seu primeiro livro, com um programa aqui na Rede TV, como é que fica esse coração de mãe, hein? Trêmulo. Muito trêmulo. Não é fácil, né? Não. Mas eu agradeço a Deus pelas minhas crianças, pelos meus 3 filhos e pelo destaque da Zeila. Zeila é muito batalhadora, Zeila tem uma vontade muito grande de vencer. E ela é uma vencedora, para mim e vai ser sempre. Mas você sabe que aqui no livro, gente, já contando uma particularidade, a senhora ainda não teve a oportunidade, mas eu já dei uma lidinha aqui. Ela fala muito da senhora e fala o quanto a senhora foi exemplar na educação, na criação, em tudo que ela sabe hoje. Inclusive, uma das frases que a senhora sempre fala para ela é: aquilo que você não sabe, você aprende. Então a Zeila tem tanta força porque a senhora nunca deixou cair essa peteca de vida e foi essa mulher incrível na vida da Zeila, que é outra mulher incrível. Parabéns. Obrigada, meu anjo. Eu agradeço de coração. Me fala um pouquinho da história de vocês, da sua história com seus filhos. A minha história, eu sempre fui uma pessoa muito simples. Quando eu tive que ir para a escola estudar, o meu pai faleceu. Então ficou minha mãe com os filhos menores para criar. Então a gente foi à luta, foi procurar trabalho para ajudar, porque não criar os menores, né? E essa foi a minha luta, e com as minhas irmãs, com os irmãos, né? Então a gente batalhou bastante, faria tudo de novo pela minha mãe, pelo meu pai, pela família, enfim. E isso é que a gente tem que fazer, né? Para poder vencer. Verdade. Então a gente reconhece nessa história um pouquinho da Zeila, do que ela conquistou também, dessa mulher tão incrível que a Zeila é. Feminina, gentil, inteligente e batalhadora. Estudiosa. Exato. Sempre gostou muito de estudar. Vamos deixar um recado para a filha, uma mensagem para sua filha? A emoção toma conta, mas eu vou tentar. A mensagem para Zeila, que ela seja sempre vencedora, sempre lutadora. Quem luta vence. E a luta está aí para todos. Quem luta vence. É uma verdade. Certo? Certo. Então, se é uma história assim que você também quer para mudar a sua vida,
Faz o seguinte, adquira já este livro aqui, olha. Conheça essa história dessa família incrível que fez tanta diferença no nosso Paraná, mas que transformou e transforma cada batalha, cada dificuldade em um salto incrível de vida. É o que você quer para sua vida? Então este é o livro que está te esperando. Gabriel, como é que é a sua mamãe? Nos conte um pouquinho da Zeila, que hoje está lançando esse seu primeiro livro aqui, que olha, eu tô já aqui apaixonada pela história de vocês. É uma inspiração, ela é uma inspiração para mim. Eu tô muito orgulhoso pelo sonho que ela tá conquistando aqui. Ela sempre cresceu, veio de baixo assim e tá atingindo sempre os sonhos dela. Conquistou vários outros também. E é muito orgulho que eu tenho por ela. Não é à toa que eu tenho uma empresa com ela. Então eu sempre tive ela como uma inspiração para minha vida e tenho muito orgulho dela como mãe e profissionalmente. Que coisa gostosa ouvir isso. Deve ser um presentão para sua mamãe, hein? Ter esse filho assim do lado, não é, gente? Agora, nos conte aqui, parece que você escolheu a sua mãe. Que história é essa? Então, eu sempre vi ela como uma pessoa totalmente focada no trabalho e sempre como mãe a gente sempre teve um relacionamento super bom. Eu convidei ela para ser a minha sócia na empresa que hoje a gente tem, que é a Copenhagen Santa Felicidade. E com a loja a gente sempre se deu bem, a gente tem as mesmas visões de trabalho, então eu encaro isso como uma felicidade enorme estar do lado dela também profissionalmente. Mãe, eu tenho muito orgulho de você, eu te amo muito e estou muito feliz por você estar conquistando os seus sonhos sempre. A Zeila conta um pouquinho a história dele aqui neste livro. Pedro, segundo filho da Zeila, também prestigiando esse momento. O que você pode nos contar sobre a sua mamãe? A minha mãe é uma boa pessoa que sempre faz tudo por nós, eu e o meu irmão. E com esse livro que ela está lançando, conta bastante sobre a história dela, sobre a faculdade, sobre a escola, sobre o ensino médio. Então, e minha mãe é uma pessoa muito caridosa, que gosta de ajudar todo mundo, que sempre tá lá para ajudar, se você quer ajuda. E mesmo com essa correria da sua mãe, essa rotina dela de trabalho, às vezes sentia um pouquinho de falta da mãe, como é que é? É claro, né, porque ela quase sempre tá ou na loja ou em outro lugar e nem sempre eu posso acompanhar ela, né? Então, por isso que eu sinto essa falta quando ela tá fora. Mas é bom ter uma mãe como a Zeila? Sim, é muito bom. Gente, o Nelson também é empresário e conhece a Zeila. Nos conte um pouquinho dessa história de vocês e o que representa hoje esse livro que a Zeila está lançando. Olha, eu conheço a Zeila, acho que a vida inteira, mas é a mãe dos meus filhos, hoje não estamos juntos, mas convivemos bastantes anos juntos e ela é uma pessoa incrível. Sempre foi uma mulher dedicada ao seu trabalho, à casa, e sempre teve um sonho de escrever um livro. E hoje ela conseguiu conquistar, escrever o livro e quero parabenizá-la pela história de hoje e parabenizá-la por tudo. Uma boa mãe também? Ótima mãe, é uma guerreira, faz tudo pela melhor, tá? E sempre puxa o carro junto com todo mundo. E o lado dela é empresária, como empresária, empreendedora? Ela é bem sucedida no tudo que ela faz sempre do melhor. Ela nunca faz por fazer. Todas as conquistas, os desafios que ela teve por ser mulher, isso é o importante. No mundo corporativo, ser mulher não é fácil. E ela tem muita garra até nesse quesito, entendeu? Recomenda a leitura do livro? Recomendo a todos e na leitura do livro tem um trecho que fala que ela me ajudou muito na questão da minha empresa também, né? Porque estava com dificuldade, ela nesse momento me ajudou muito. Foi muito importante nesse meu sucesso como empresário. Entendeu? Então são boas histórias aí para que você também pegue esses bons exemplos e transforme a sua vida. Ó, tá aqui o livro que você tem que ler. Não resisti e vim fazer a entrevista contigo porque eu vi o carinho de vocês duas, você com a Zeila. E eu queria te perguntar, quem é a Zeila para você? Como é que é esse relacionamento de vocês? Nossa, a Zeila é
uma pessoa assim muito especial para mim, é um espelho na minha vida. Eu tenho ela assim como um exemplo de mulher. A gente é primas e a gente tem muita história para contar. Mas desde sempre eu lembro assim dela adolescente, assim, a gente saindo, curtindo, e ela sempre dividindo o tempo dela entre curtir e se dedicar para algo melhor, um inglês, um curso a mais. Então ela sempre foi uma mulher assim, uma criança, uma mulher destaque. Ela nunca foi uma pessoa assim muito comum, assim, tanto que ela chegou onde chegou, né? Mas ela é um exemplo para mim. Eu sempre admirei ela demais. Puxa, então eu digo assim, você pode recomendar esse livro para quem está em casa e ainda não adquiriu, é isso? Com certeza. Eu nem li ele ainda, mas eu tenho certeza que esse livro é maravilhoso. Eu tenho certeza disso. Pois é. Estou ansiosa para ler. Eu também. E são mulheres assim, gente, são mulheres inspiradoras como a Zeila que fazem a gente se movimentar. Então, se você tem vontade de realmente ter alguém como exemplo, porque a Zeila é um exemplo para você, correto? É um exemplo, é um espelho assim para você seguir, se admirar e se superar e tudo mais. Entendeu? Então a dica é, vem pra cá, vem na Livraria da Vila, procure por esse livro, acesse o site, porque vai fazer a diferença também na sua vida. Zeila Tualdo e você. Esse é o programa que estreou esse ano ainda aqui na Rede TV Paraná e faz tanto sucesso. E tá aqui a nossa diretora, Sônia Regina Martins, que também é uma pessoa ilustre e quando tem evento importante ela vem. Então, sinal que a Zeila realmente é importante pra gente. Na verdade, a Zeila é extremamente importante para a Rede TV e para todos nós e para quem também vai adquirir o seu livro, Mudando para Evoluir. Porque, na verdade, ela realmente transformou grandes desafios em sucesso. Assim como o programa, né? Assim como a Rede TV teve o prazer, né, de localizar ela, como ela conta aqui no livro, que nós descobrimos, na verdade, foi muito fácil descobrir, porque ela é uma mulher inteligente, uma sabedoria sem igual, né? Uma liderança. E ela tem feito um trabalho maravilhoso junto à TV, com entrevistas importantes, levando conhecimento para todos que querem evoluir, que querem ter uma empresa. Ela é um ícone extremamente importante para a Rede TV e para nós todos, e eu considero que vocês devem sim. E principalmente como ela colocou aqui, que a televisão foi novos rumos, e esses rumos é um rumo de sucesso. Então, Zeila, parabéns, você é maravilhosa. E para você, eu só desejo cada vez mais sucesso. Um beijo. Mudando para Evoluir. Claro que eu já dei uma folhadinha no seu livro e de verdade, gente, não dá para parar de ler, porque é uma história boa atrás da outra. E realmente, como você fala aqui, às vezes é uma dificuldadezinha que superando se transforma em um sucesso. Sucesso que foi o seu ano, então eu tô aqui realmente assim muito feliz em tê-la com a gente aqui na Rede TV Paraná e em estar participando do lançamento do seu primeiro livro. Então parabéns, Zeila. Olha, de verdade, você merece, a tua história é incrível. Bom, Andressa, pessoal, assim, é uma felicidade imensa, eu não esperava, é um projeto que surgiu assim de repente e foi lindo demais. Esse ano foi incrível, né? A gente já está terminando 2025 e eu só tenho a agradecer muito, né? Primeiro, estreamos o programa Zeila Tualdo e Você na Rede TV Paraná, né? A estreia foi em abril desse ano, então assim, é algo que também eu não previa, não esperava e está sendo muito sucesso. Estou tendo muitos comentários, as pessoas reconhecendo o trabalho, gostando, se encantando. E agora, para fechar o ano, né, com chave de ouro, o lançamento do meu livro. São histórias reais pelas quais eu passei e que todo mundo passa. E a intenção é a gente se conectar, é a gente causar impacto nas pessoas e as pessoas se inspirarem, né, com algum dos capítulos. Então aqui tem muita história, né? Quem nunca teve uma demissão inesperada, quem nunca teve que conciliar maternidade com carreira, quem nunca teve aquele momento de tomar uma decisão difícil e ter que tomar a decisão, né? E aí chegar à noite
triste, mas são decisões que a gente tem que tomar ao longo do dia. Quem nunca passou por uma transição de carreira antes do tempo que você esperava e aí depois você observa que foi o melhor que poderia ter te acontecido. Então, essas histórias estão no livro e a intenção é as pessoas se inspirarem, é as pessoas se conectarem, é as pessoas se reconhecerem nessas histórias simples, mas escritas de uma forma muito generosa, muito gostosa, muito humana para quem for ler. Então, eu espero que todos gostem. Meu ano foi maravilhoso, bênçãos e agradecimento a todos. Perfeito. Que alegria, que alegria. E você diz aqui, ó, como subtítulo, transforme desafios em sucesso. E são realmente desafios que a gente vê com muito sucesso. Então, se você já passou por isso, você vai se identificar. Mas se você não passou e não quer passar, use as histórias aqui para você evoluir. Esse é o grande diferencial. Zeila, você é uma mulher incrível. Eu colhi hoje tantos depoimentos falando sobre você, sobre a sua história, sobre quem é você na essência, que eu tô apaixonada pela tua história. Então já digo, se você tá aí e quer realmente alguém para se chamar de seu exemplo, pode adquirir esse livro aqui. Dá sempre uma chegadinha aqui neste programa que é um sucesso. Parabéns! E assim, estar na Rede TV também é muito gostoso e estar ao seu lado é muito bom. Então parabéns pelo seu sucesso, pela sua ascensão. O seu programa aqui sempre traz entrevistas tão maravilhosas, então fico muito orgulhosa. E a Sônia tem um tempinho aqui, você até citou o nome dela, a nossa diretora, a Sônia Martins. Não tinha como não mencionar, né? Eu acho que a questão da TV, do programa, foi algo assim surpreendente que está transformando a minha jornada. Não tinha como não mencionar essa parte da minha vida, né? Eu acho que os últimos 2 anos têm sido incríveis. 2025 foi maravilhoso e como você falou, Andressa, né? Transforme desafios em sucesso. E uma das frases que eu trago no livro é que o sucesso não é feito só de vitória, mas da forma como a gente reage às derrotas. Então acho que é um pouco disso que eu trago no livro. Muito obrigada a todos. É isso, gente. É esse livro que você tem que ter aqui, ó, na sua cabeceira para transformar a sua vida. Parabéns, Zeila. Obrigada. Pessoal, então é isso. A gente lançou um livro maravilhoso. Vocês ouviram os depoimentos. Espero que vocês tenham gostado do programa, que vocês se inspirem. E se quiserem adquirir o livro, ele está disponível no site da editora Bonilaure. Eu espero vocês na próxima semana. Um beijo, tchau.